né, dessa live que eu te chamei, justamente, é para a gente falar da próxima quarta-feira, né, que é a Super Quarta, Exato. para você falar um pouquinho do que vai acontecer, falar um pouquinho das perspectivas aí, que podem, né, diante do que pode acontecer, vamos pensar no que pode ser bom para os nossos, né, clientes, para as pessoas que investem, enfim, até as pessoas que também pegam emprestado, né? Porque Sim, tudo é uma definição de juros aí de mercado envolve não só investimentos, né? Envolve crédito também. Então, exatamente. fala aí. Eu acho engraçado, é bacana, Elo, esse tema, por quê? Porque, como você falou, a gente, tudo tá junto, né? Tá tudo conectado. E quando a gente fala de aumento de taxa de juros na economia, isso impacta endividamento de empresas, endividamento das pessoas, e, por outro lado, também impacta quem é rentista, quem tem o dinheiro aplicado, pode gozar desse benefício, pode usufruir esse benefício de um movimento de aumento de taxa de juros, né? Então, o que, que é isso? No final das contas, né, qual o impacto disso para a vida das pessoas? É quando o Banco Central ele decide por aumentar a taxa básica de juros da economia, que é a famosa Selic, né, ele quer dizer o seguinte: a inflação está acima do que era esperado por nós. E quando essa inflação ela fica mais pressionada para cima, isso pode trazer um impacto recessivo no futuro na economia, porque muita inflação eu posso gerar um alto, eu fico com o endividamento das pessoas muito alto, eu fico com força de dinheiro mais para baixo, isso pode trazer riscos para a economia. Então, a função do Banco Central é ter esse controle para que a inflação ela fique dentro do que é a meta do Banco Central, né? Que aqui no Brasil, para o ano que vem, me corrija se eu estiver errado, Elô, é ali abaixo dos 4%. E a economia já esse ano, em 2024, não cedeu o suficiente para ficar abaixo dos 4%. Então, o que os dirigentes do Banco Central, tanto ainda Roberto Campos Neto, quanto o Galípolo, que foi indicado pelo presidente da República para assumir no ano que vem, como presidente do Banco Central, o que eles falam dentro dessa dinâmica de inflação, provavelmente vamos subir taxa básica de juros até que esse equilíbrio volte a ficar mais normal, até que a inflação volte a ficar mais estável em um horizonte de tempo relevante, ou seja, para que ao longo de 2025 o Banco Central tenha dado o suficiente e IPCA, que é a inflação, né, do governo que eles utilizam para essa métrica, fique com um movimento de queda para que o Banco Central, sim, em 2025, volte a diminuir taxa básica de juros, né? O impacto desse aumento de taxa básica de juros para quem toma crédito, você é mais especialista do que eu para isso, mas é que provavelmente teremos um crédito mais caro. Né? Então, financiamentos podem não ceder como era imaginado no começo desse ano. Para quem olha, e aí eu vou passar a pergunta para você falar um pouquinho desse horizonte de crédito, depois que eu falar sobre investimentos. Sobre investimentos, sobre a dinâmica e o olhar para produtos de investimento, isso implica para o investidor que, mesmo que ele continue com um perfil bem conservador, a remuneração sobre o capital dele, ou seja, o retorno sobre o investimento dele, mesmo que ele continue num perfil mais defensivo, mais para o conservador, vai se permanecer provavelmente na casa dos 2 dígitos, o que não era o esperado no começo desse ano. O começo desse ano, a perspectiva era que a gente terminasse 2024 com uma Selic a 9,5% ou 9%, dado a dinâmica que o que era esperado era que os bancos centrais globais começassem a diminuir juros por lá também. Aconteceu na Europa mais tardiamente do que o mercado esperava e provavelmente na próxima semana, na super quarta, o Fed começa a diminuir a taxa básica de juros por lá.
nos Estados Unidos, o que pode ser um feito muito positivo para nós emergentes aqui no Brasil. A gente já começou a ver ingresso de capital estrangeiro para a Bolsa, para o mercado de maior risco aqui no Brasil, e isso traz fluxo de capital estrangeiro, traz um mercado de risco com perspectiva de alta, né? Porque eu vou ter mais fluxo de estrangeiro e os estrangeiros movimentam muito o mercado de bolsa aqui no Brasil para cima, porque eles vêm com muita grana e eles investem para médio e longo prazo, inclusive, e um movimento de arrefecimento cambial, ou seja, o real se apreciando frente ao dólar. Então, a gente tem alguns pontos que a gente vai acompanhar muito de perto, já estamos acompanhando essa semana, né, bastante de perto. O que saiu hoje de indicador foi o CPI, o índice dos Estados Unidos, e que ele veio em linha, em uma das métricas veio um pouquinho acima do que o mercado esperava, mas em linha do que o mercado esperava, e uma fala de um dos Fed Talks aí hoje no dia fez com que o mercado começasse a apostar mais em 25 basis points de aumento, de queda de taxa de juros na próxima semana pelo Fed, no lugar de meio ponto percentual. Isso trouxe uma viradinha ali no fim do dia, trouxe uma virada de movimento aqui para o Brasil. Curva de juros aqui no Brasil estava para baixo, ou seja, o mercado indicando já que esses juros de médio prazo e de longo prazo no Brasil voltam a ceder. Agora, no finalzinho do dia, voltou a subir um pouquinho. Então, dito tudo isso, qual é o impacto para o investidor? Quem ganha dinheiro nesse mercado, né? Eu preciso sair da minha alocação de perfil conservador atrelado ao CDI ou atrelado a ativos reais, com juros reais, seja NTNB, seja algum produto de crédito. Eu não preciso fazer nada disso, eu não preciso ter pressa para fazer nenhuma movimentação de mercado. O que eu tenho que ter é uma carteira eficiente, que esteja preparada para, inclusive, no movimento de queda de juros nos Estados Unidos, eu ter aquele meu percentual de carteira de investimentos que se beneficiará disso, né? E aí, muito provavelmente, a gente está falando dos multimercados, a gente está falando de fundos de ações, a gente está falando de fundos imobiliários e ações diretamente. Então, no curtíssimo prazo, o investidor não precisa se aventurar, se ele não estiver já com um percentual da carteira dele, com um olhar de médio e de longo prazo que tenha um pouco mais de risco, ele não precisa fazer isso, ele não precisa sair mudando carteira, mas ele pode se beneficiar também, provavelmente até o segundo TRI de 2025, com uma Selic ainda em patamar de 2 dígitos. Então, você está me dizendo que, só para as pessoas entenderem, né, os meus seguidores entenderem também, que se os Estados Unidos derruba os juros, isso é benéfico para o Brasil. Por quê? Porque lá vai ter uma oferta de juros mais baixa, então é que essas pessoas, o capital estrangeiro, vai buscar investir mais no nosso país, que tem juros mais altos. Então, tem um impacto também de investimentos positivo. Então, do mesmo é ruim subir juros, né? Que a gente vê, é ruim subir juros porque a economia fica mais estagnada, né? Mas ao mesmo tempo vem mais. Isso aí pode, inclusive, pressionar o dólar, tipo, para baixo, pode fazer com que o dólar caia. Sim. Se a gente passa a ter um movimento de fluxo de estrangeiros muito vultuosos, aí sim. O que é benéfico, inclusive, para a inflação, porque se a gente tem muita entrada de dólar aqui no Brasil, não pressiona muito o endividamento do governo. Então, como o endividamento é em dólar, eu passo a ter uma pressão inflacionária para o governo também menor. Então, se esse fluxo ele vem ou por diferencial de juros, que é como você falou, quando os juros aqui na renda fixa têm um diferencial de juros muito maior do que o dos Estados Unidos, bem como no preço dos ativos de maior risco. Então, eu olhando um gráfico hoje que saiu na área de research da XP, os mínimos, os múltiplos, preço dos ativos da Bolsa aqui brasileira estão nas mínimas históricas, né? Então, por mais que o ativo livre de risco esteja em patamar elevado de 2 dígitos, né? Fique aí com uma média acima de 10% de retorno anual até o ano que vem, muito provavelmente, nesse acumulado, mas os ativos de risco tendem a performar melhor, né? Quando a gente tem um fluxo de estrangeiro muito mais forte aqui no Brasil. Por quê? Porque o preço das ações estão nas mínimas e
A gente tem muitas empresas muito bem geridas, listadas no Ibovespa. Então, o resultado dessas empresas tende a acompanhar esse resultado delas. O preço de tela tende a acompanhar no longo prazo o resultado dessas empresas, de lucro e etc. Então, sim, a gente pode ter um real mais valorizado do que o dólar por essa entrada de capital estrangeiro. E para a gente deveria torcer que o Fed, na super quarta, no dia do seu aniversário, minha amiga, reduza juros lá em meio ponto percentual, porque isso se acelera ainda mais fortemente. E aí, não por outros motivos, inclusive que algumas corretoras já revisaram a pontuação para o Ibovespa, né? Até o final do ano que vem, todos para cima, por essa relação. Preço nas mínimas e provavelmente a gente vai ter uma movimentação e um fluxo mais positivo de capital estrangeiro aqui para o Brasil. Então, isso quer dizer que seria um bom momento da turma entrar na bolsa, né? E não esperar, porque daqui a pouco a bolsa começa a bombar, todo mundo vai querer entrar na hora errada, né? Que é na hora que já está lá em cima. Aproveitar os Exato. preços agora. Exato, e é o que normalmente a gente faz, né? Então a gente, quando tá todo mundo desesperado, a gente sai também. Quando tá todo mundo desesperado, a gente entra. E quando tá todo mundo muito feliz, a gente sai. Então, essa é a máxima para quem gosta ali mais de ativo de risco, né? E tendo uma perspectiva de visão de longo prazo, é claro, né? Isso para todas as alocações, fora a alocação que a gente fala, que é ali o fluxo de emergência, a reserva de emergência. Aí, esse daí você sempre tem que ter uma reserva que seja extremamente líquida, extremamente conservadora para, né, te socorrer, para socorrer a gente nos momentos mais difíceis. E aí, Elo, eu volto para você, esse impacto de juros e perspectiva de juros aqui no Brasil subindo já na próxima semana, Selic para cima, né? Algumas casas que acreditam que ela para em 11,75 até o final desse ano, dezembro. Outras casas já vêm até 12%, até janeiro do ano que vem. E aí eu passo a bola para você para a gente falar esse impacto nas atividades de crédito, na tomada de crédito e na decisão de crédito. Pois é, mas antes aqui, ó, o Ricardinho. O Ricardinho foi um colega meu também, uma pessoa querida, falou assim: saí na hora errada da bolsa, tá vendo? Então volte rápido e fique. Aproveita agora, Ricardinho, que está nas mínimas, né? Pode cair mais? Pode, mas você já está, você já vai efetivar uma compra e um preço de ativo, você tendo um bom ativo, né? E aí você vai ter a consultoria para você entender isso, olhar casas de análise que fazem isso. Então, agora os preços estão nas mínimas, né? De quase que todas as empresas. Então, é um bom momento de você rever e você deixar ali dentro do seu asset allocation o perfil que cabe dentro da tua tolerância a risco, que seja 5%, 10%, vale a pena você ter esse olhar com mais cuidado agora. Só traduz asset allocation. Olha, lembrando que as pessoas aqui não conhecem muitas nossas, tá? A nossa linguagem, Faria Lima. Essa nossa mania de falar tudo do jeito que vem dos termos em inglês, né? Minha gente, asset allocation é alocação de recursos. Então, o que é você fazer alocação de recursos, né? É você entender os seus investimentos e quantos por cento daquele total dos seus investimentos você quer destinar para sua reserva de emergência. Tem cálculo para você chegar nesse número, né? Uma consultoria bem feita vai te dizer isso. Então, dentro da reserva de emergência, você vai deixar X percentual. Vamos dizer que o seu percentual dessa alocação é dentro de um universo de tempo de médio e de longo prazo, 2 anos e acima de 5 anos, você tolere que fique ali até 20% do total do seu dinheiro. O que é uma alocação bem feita? Se esses 20% de risco, ele caiu para 15%, isso diz que você deve comprar mais 5% dentro dessa classe de ativos mais moderados e arrojados. Se a sua classe, a sua tolerância ali para o risco é 20%, e ela está em 22%, isso quer dizer que você tem que tirar esses 2%, contabilizar esse lucro e permanecer
com os 20%, que é a sua tolerância para os ativos de maior risco. Então, o Asset Allocation, esse nome bonitinho, nada mais é do que você ter uma alocação dos seus recursos mais eficiente para você. Então, é essa dosagem, o que é curto, médio e longo prazo, o que é a sua tolerância a risco, e dentro desses percentuais, você seguir esses percentuais ao longo da sua trajetória de alocação de recursos. Joia. E antes de eu dar minha opinião sobre o crédito, outra pergunta que assim, as pessoas têm me procurado muito para pedir, para perguntar se deve mandar dinheiro para fora. Ficou muito mais fácil mandar dinheiro para fora, né? Hoje as contas globais estão praticamente em todas as aí, todos os bancos digitais. O que com essa, né, com essa mexida aí de juros aqui nos Estados Unidos, vale a pena ainda, né? Ou vale a pena mandar dinheiro para fora? Vamos lá. Normalmente, a resposta sempre é que sempre vale, gente. É igual compro ação ou não compro ação. Você sempre tem que comprar ação se o teu perfil de risco, se a sua tolerância a risco permite e se o seu horizonte para rever esse investimento de prazo, ela é mais para o longo prazo. É a mesma resposta para invista ou não no exterior. Se o seu horizonte de tempo é de longo prazo, você sempre só compre, né? O que a gente pode ver agora, dado que a gente falou anteriormente, fluxo de capital estrangeiro, o real se valorizar um pouco mais em relação ao dólar, e esse dólar baixar, vai ser um ponto de entrada melhor, mais favorável para o investidor do que aquele investidor que saiu em 2023, final de 2023, né? Ou em alguns momentos de maior estresse aqui cambiais do Brasil, que pegaram o dólar a 6, a 5,90, 5,80. Então, esse dólar provavelmente, ele vai ficar num patamar mais arrefecido, 5,30, entre 5,20 e 5,40. Se o fluxo for muito positivo, a gente pode ver até o dólar um pouco menor. Na minha opinião, em relação a investimentos, o melhor momento de investir lá fora, principalmente em renda fixa, ele passou. Por quê? Porque no começo do ano, quando essa ausência de tendência clara por parte do Fed de queda de taxa de juros lá, os ativos, mesmo em renda fixa nos Estados Unidos, pagaram juros de 5%, acima de 5% ao ano e em dólar. Hoje que o mercado lá nos Estados Unidos já precificou que o Fed, agora em setembro, começa a diminuir realmente taxa de juros nos Estados Unidos, esses juros já caíram bastante. Mas a gente não pode deixar de falar que desde a criação do Plano Real até hoje, a gente nunca voltou a ver o dólar, o real 1 para 1 em relação ao dólar, né? Então, a gente que participou do Plano Real, né, amiga, que a gente já era ali do mercado, já estudava e tudo, faculdade, então a gente já via esse movimento de mercado. Então, se a gente olhar no longo prazo, desde a criação do Plano Real até hoje, o real se desvalorizou muito em relação ao dólar. Então, quando a gente fala em alocação de longo prazo, mesmo que os juros em renda fixa nos Estados Unidos paguem um menor juros hoje, mas a gente está falando de uma reserva em uma moeda forte, a gente está falando que todo mundo viaja, a maior parte das pessoas que faz um planejamento, ela viaja, ela quer usar o dinheiro lá fora. Então, você ter uma reserva de capital já investida lá fora, como você falou hoje, está muito mais fácil. Você não precisa pagar o IOF do cartão de crédito, que é caríssimo, então, e nem ficar à mercê de um câmbio que você não sabe qual vai ser. Né? Então, você já faz o seu planejamento, já deixa seu dinheiro investido, seja renda fixa, seja em renda variável. Então, você ter uma conta nos Estados Unidos, você pode comprar ETF, você pode comprar ação diretamente, você pode comprar renda fixa, você pode comprar título público nos Estados Unidos, que é o ativo livre de risco considerado, porque é uma dívida do governo americano. Você pode ser acionista de grandes empresas, você pode comprar bonds, que a gente fala que são dívidas de empresas que são negociadas nos Estados Unidos. Então, há uma diversidade, né, de produtos de investimentos que você pode
fazer investimentos nos Estados Unidos. Mas a resposta para compra ou não ação sempre vai ser sim, independente do preço, né? E quando a gente fala faço ou não faço investimentos no exterior, a resposta sempre vai ser sim, independente da oscilação cambial, independente do mercado. Você tem que se planejar e buscar sempre ali a ser constante, que aí você vai ficar feliz no longo prazo. Planejamento é tudo, né? Vamos Planejamento planejar é tudo. nessa vida e para fazer bons, né, bons investimentos aí precisa de um bom planejamento. Isso, né, com certeza. E principalmente eu falo assim, você vai para fora do país, né? Você pretende viajar, você ter um dinheiro lá fora, né? Já, né, colocar esse dinheiro em dólar, né? Porque como Sim. você falou, vive num câmbio flutuante, a gente não sabe como é que o dólar vai se comportar, e quem souber, né, que me diga. Então, Quem falar que sabe está mentindo, né, Elô? Quando eu vejo uma notícia, o dólar tem uma tendência disso, daqui eu falei, não tem nada, tem tendência nenhuma. Exatamente. A máxima é que dizem que o dólar nasceu para desmoralizar todos os economistas do mundo aqui no Brasil, né? Tem opinião. Quando alguém me pergunta, eu falei, não tenho opinião formada. Adoro falar isso. Mas em relação ao crédito, o crédito com certeza está alto, né? Com essa taxa de juros que a gente ainda está, né, a 10,5. As taxas estão bem altas e pior agora que, né, a tendência é que suba, né? Então, subindo mais juros aí faz com que os créditos ainda fiquem mais caros, justamente isso é para conter, né? Conter que as pessoas tomem mais crédito para poder conter a inflação. Então, a minha opinião é não tome crédito agora, aproveite altos juros para investir, não para se endividar ou para tomar crédito, né? Então, se você não precisa fazer algum crédito agora, espera, quero comprar um carro financiado. Gente, espera um pouco. Espera os juros começar a cair, fica com o seu carro mais um pouquinho, mais um tempo. Quero financiar. Aproveita para juntar o que você pagaria de parcela aí, né, por um financiamento. Aproveita os juros altos para você juntar esse dinheiro numa renda fixa sem risco nenhum e com uma rentabilidade excelente, porque o juros está aí subindo, como a Milena acabou de nos falar, que ainda tem uma tendência de subir mais ainda. Então, aproveita esse momento, não para tomar crédito, mas para juntar, né? E firme, né? Assim, eu sei que às vezes a gente tem uma ansiedade de querer comprar as coisas, adquirir de qualquer jeito, e a forma mais rápida é indo para, né, para financiamentos, mas esse é o conselho da Elo. O conselho da Elo é o seguinte: não tome crédito agora, tá? Então, já faz. As pessoas, elas são boas, até são boas pagadoras de parcelas, né? Mas são péssimas para investir. Aquela parcela que ela pagaria no empréstimo, ela não investe, né? Então, exato. Elô, você falou tudo. Você faz o cálculo do teu financiamento. Vou ter que dar teria que dar de entrada 35 mil, 30 mil, 20 mil. Essa entrada, eu vou fazer uma alocação no investimento, pode ser que eu utilize a qualquer momento, o LFT, gente, letra financeira do Tesouro, que é Tesouro Selic, que é você acompanhar esse aumento de taxa de juros. Deixa lá no Tesouro Selic e o seu comprometimento que você pagaria, as famosas PMTs, coloca todos os meses, faz o aporte, compra mais papel, compra mais título público, se é para curto prazo, fica só no Tesouro Selic, se pode ser um prazo maior, tem outros tipos, IPCA+, por exemplo, sempre tem que estar na carteira do investidor. Então, faz isso que você, em vez de pagar 2 ou 3 carros com juros que você está dando, né, para o banco que está te financiando, você vai comprar um bem mais barato para você. Perfeito. Só mais um, né, para a gente finalizar a nossa live. Acho que tá bem claro aí como vai ser a próxima quarta-feira, além do meu aniversário, né? Muitas coisas vão acontecer. E as pessoas que estão começando a investir agora, né? Então, a gente precisa pensar que elas não conhecem ainda no mercado, não estão ainda, né,
assim, familiarizada com os tipos de investimento, né? Qual seria, né, como você acabou de falar das LFTs, que é o Tesouro Selic, né? Então, qual seria outros investimentos que elas poderiam estar entrando e não colocar na poupança? Porque a gente ainda vê o povo na poupança, né? Então, só dar essa sua opinião aí de 3 produtos, 3 investimentos que você colocaria para quem está começando a investir. E lembrando que, gente, quando você começa a investir, você pode começar com pouco recurso e bons Exato. investimentos, né? Antigamente, Exato. hoje está muito assim, né? Então, dá a sua opinião aí, me fala de 3 produtos aí para quem quer começar a investir. Vamos lá. Vamos lá, 3 produtos. Eu acho que para quem vai começar agora, principalmente é deixar a reserva de emergência equipada, que a gente chama, né? Então, por reserva de emergência, vai depender da natureza de trabalho que você tem, da forma de receita que você faz todos os meses, né? Pode variar de 6 meses o seu custo de vida até 12 meses o seu custo de vida. Mas aí, para essa primeira reserva de emergência, letra financeira do Tesouro, que é a LFT, que é o Tesouro Selic, que, de preferência, se você comprar no mercado secundário através de uma corretora, para você não ter o custo de pagar a taxa de CBLC, que você paga sobre o percentual aplicado. Então, o mercado secundário de títulos públicos te favorece nisso aí, você não paga essa taxa de custódia. Você vai outro tipo de título público, se você pode levar um pouco mais para médio e longo prazo, as famosas NTNBs. A gente está falando de juros real. Então, o que der a inflação no período, você vai ter um juro real superior a Então, essa inflação. você vai falar em TNB, ninguém vai entender nada. Então, é o Tesouro IPCA, tá, gente? Tesouro IPCA, que é, né, as famosas NTNBs, Tesouro IPCA, não é? Então, Tesouro IPCA, quando você coloca, e hoje o que é bacana, Elo, como a curva de juros subiu aqui no Brasil, a perspectiva, e o mercado já considera feito, né, esse aumento de taxa de juros, o Tesouro IPCA, mesmo de médio prazo e de curto prazo, estão pagando IPCA mais 6%. Então, eu não preciso comprar 2030, né? A gente tem dado preferência a títulos mais de médio prazo e curto prazo, porque é essa curva que tem subido. Então, quando você faz uma alocação reserva de emergência, LFT, Tesouro Selic, CDB, no mínimo a 100% de CDI, né? Eu colocaria ali no AAA, de rating de risco, olhando qual é o risco daquela instituição financeira. Né? Eu, particularmente, não gosto de financeiras, iria só para bancos, e aí tem uma enormidade de bancos, bancos de montadoras, que têm rating de risco também muito bons. Né? Então, CDB com liquidez, mínimo de 100% do CDI, com liquidez diária, Tesouro Selic ou LFT, e mais médio prazo, eu olharia o Tesouro IPCA, as NTNBs, e para quem aguenta um pouco mais de volatilidade, eu buscaria algum fundo de debênture incentivada, né, que esse mercado ainda tem prêmio para entregar para o investidor de médio e de longo prazo. Então, eu falei aí 4, mas que no fim do dia é juros nominal, aproveitando o aumento de taxa de juros, e juros real para você não perder o poder de compra do seu dinheiro para a inflação. Então, são 2 classes de ativos que eu colocaria indispensáveis na carteira de qualquer investidor.